Presidente Amarildo Araújo, nosso presidente em exercício, vereador Marcos Bruno, demais colegas vereadores, público presente, assessores, lideranças comunitárias, lideranças políticas, nossos representantes do Poder Executivo, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa, ao cidadão cariaciquense que nos acompanha pela TV Web, meu boa noite. Quero aqui expressar no meu pronunciamento desta noite uma preocupação que já iniciei no debate de quarta-feira passada, ainda muito preliminar, mas que muito nos preocupa, vereadores, vereador César, vereador Camilo, vereador Messias Donato, vereador Marcos Bruno, porque a previsão política para o ano que vem será uma previsão de muitas dificuldades. Eu trouxe na semana passada aqui a matéria do jornal A Gazeta, que fala da dificuldade que diversos municípios do Espírito Santo estão vivendo no aspecto de fechar as contas, né? Fechar as contas. Onde a manchete dizia: 74 das 78 cidades estão com a corda no pescoço. Tribunal de Contas tem 215 pareceres de gastos sem controle. Quando solicitado o prefeito a expressar sua opinião, o mesmo prefeito Juninho de Cariacica relata o seguinte na matéria: Cariacica já recebeu 6 alertas este ano, 5 de que não arrecadou a receita prevista no orçamento, e 1 sobre risco de descumprir metas fiscais e limites com folha de pagamento. E aí o Juninho depois ele fala que está tomando diversas iniciativas, mas a gente percebe que de pouco efeito prático para ajustar as contas do município. E quando a gente fala sobre isso, vereador Sérgio Camilo, porque a população ela já está vivendo um ano de baixos resultados. As políticas públicas no seu conjunto, vereador Seu Pedro, que aqui me antecedeu também, já deu esse indicativo, nós não tivemos resultados volumosos assim no dia a dia do cidadão cariaciquense, onde o cidadão cariaciquense pudesse se orgulhar da administração Juninho. E aqui não quero retirar todo o valor que algumas secretarias, desde o início da gestão do Juninho, vêm realizando. E aqui faço questão de citar o secretário Sesquim pelo bom desempenho e de resultados que está realizando na Secretaria de Agricultura, e parabéns por isso. Mas aqui, olhando de forma geral, nós temos um problema para dar conta, vereador César. Para quem já está estudando a peça orçamentária de 2015, vereador Irildo, há um crescimento preocupante no quesito despesas para 2015. Quem pegou a peça orçamentária, vereador Wellington, que também é um estudioso do orçamento, já pôde identificar que, primeiramente, quando você olha a evolução, atenção, vereador Itamar, olha a previsão para 2015. Você pega a evolução da despesa com o pessoal, lembrando, por que isso é importante? Porque quando a matéria traz a questão da corda no pescoço, é exatamente dando um indicativo que o gasto com o pessoal está acima do limite permitido, e por isso os municípios, vereador Zé do Miguel, precisam se ajustar. E aí quando você pega então a evolução da despesa com o pessoal, 2013, guardem isso, cidadão cariaciquense, porque quando faltar o serviço público na sua rua, no seu bairro, você vai lembrar de onde está a fonte do equívoco administrativo quando esse serviço não chegar perto da sua casa, no seu bairro, ou no conjunto da cidade. E aí alguns vereadores que fazem discursos preocupados aqui com os serviços públicos, deveriam estar mais atentos à peça orçamentária.
Diz assim, então, o orçamento. Ele traz a evolução de despesa com pessoal. 2013, vereador Itamar, a previsão de despesa com pessoal era de 196 milhões. 2014, esse ano que se encerra, 217 milhões. 2015, que é a previsão do ano que vem, 302 milhões. Há um salto de 2014 para 2015 de pouco mais de 80 milhões com despesa com pessoal. Só para ficar fresquinho na memória de vocês, a previsão de despesa neste ano estava em 217 milhões. 2015, 302 milhões. A preocupação, Amarildo Araújo, nosso presidente de exercício, quando na outra ponta você pega a evolução de despesas com investimento. Olha o que nos espera 2015. 2013, 216 milhões. 2014, esse ano que se encerra, 232 milhões com investimento. E para nossa surpresa, em 2015, cai para 222 milhões de investimento. Ou seja, em 2015 você tem um aumento na despesa com o pessoal de 80 milhões, em contrapartida o investimento cai em 10 milhões. Então, se nós estamos fazendo a avaliação que esse ano os resultados foram baixos, que a máquina pública teve baixa condição de realizar os investimentos necessários, de realizar as obras, seja na área da saúde, seja na área da assistência, de fechar os grandes contratos, para o ano que vem, pelo que a peça orçamentária nos indica, é de piora. É um cenário pior ainda. E aí, vereador Wellington, vereador Robertinho, eu falei aqui também na semana passada que o projeto de reforma administrativa que foi votada pela maioria desta casa, e teve meu voto contrário, e do vereador seu Pedro, nós tivemos aqui, em um dos capítulos, a farra das gratificações. A farra, guardem essa palavra, a farra das gratificações. No capítulo 13 do projeto de reforma administrativa, quando fala dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas, nós temos lá, no artigo 77, onde fica consolidada as funções de confiança e de gratificação, criando então 3 níveis de gratificação. Gratificação por função de confiança 1, chamado GFC1, gratificação por função de confiança 2, o GFC2, e também o cargo, a gratificação por função, de confiança 3, GFC3. Aí tem um anexo no final do projeto de reforma administrativa, que traz uma tabela, Olha que assustador, vereador Sérgio Camilo. E ele traz a nomenclatura, função de confiança 1, 2 e 3. Ele traz o símbolo, GFC 1, 2 ou 3. Traz o quantitativo e traz também os vencimentos, vereador Amarildo. Na função de confiança 1, o quantitativo de cargos são 100 cargos. O vencimento, R$ 500. No função de confiança 2, quantitativo, 100 cargos. Valor R$ 300. Função de confiança 3, quantitativo, R$ 150. Vencimento, R$ 200. Perdão, quantitativo 150 cargos e os vencimentos R$ 200. Fazendo uma conta direta, nós temos aqui mais de R$ 110 mil gastos mensalmente com gratificação. Mas a farra das gratificações não acabam por aqui, porque o próprio capítulo 13, ele traz ainda, no seu artigo 79, as funções de confiança estão ordenadas, né, por quantitativo e função e vencimento, como eu acabei de anunciar para vocês, e ainda diz assim no artigo 80,
fica criada uma gratificação especial no valor de R$ 450, destinados aos servidores que operam máquinas pesadas e veículos automotores mistos. Depois, no artigo 81, fica criada a gratificação especial mensal no valor de R$ 600, destinada aos servidores que desempenham funções relativas às atividades de recursos humanos da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. Olha só, hein, vereador Sérgio Camilo e vereador seu Pedro Erildo. No parágrafo 2º deste mesmo artigo, diz assim: os servidores titulares de cargo efetivo de contador, responsáveis pelas assinaturas dos balanços, balancetes e prestações de contas bimestrais das unidades gestoras aos órgãos de controle externo e os auditores internos, responsáveis pela elaboração do relatório de controle interno das mesmas unidades gestoras, farão jus a uma gratificação mensal no valor de R$ 800. E aí no parágrafo 4º, a concessão da gratificação disposta no caput deste artigo será efetuada por ato do secretário municipal de Gestão e Planejamento. Então, amados colegas vereadores, companheiros de labuta legislativa, nós temos aqui nesse projeto de lei o resumo do que foi para nós o acréscimo da despesa de pessoal para o orçamento também de 2015. E essa Câmara votou a reforma administrativa numa manobra em uma das nossas sessões de quarta-feira. Ué, Celso, como assim manobra? Manobra porque o projeto de lei não estava incluído na pauta do dia e por movimentação do líder de governo, Robinho Pimentão, alguns vereadores eram contrários a colocar a votação naquele momento, porque não tinham feito o debate necessário, nem mesmo na antecedência da votação, que seria minimamente de hoje, por exemplo, para votar na quarta-feira. E o projeto subiu, esse projeto foi votado à reveria do interesse público. Lamentavelmente, a maior parte desta Câmara abaixou a cabeça e votou no projeto de reforma administrativa. E que no pano de fundo também acabou aprovando essas atrocidades, por às vezes falta do cuidado da leitura, da análise e da busca dos impactos reais que a reforma administrativa vai causar aos interesses essenciais do cidadão cariaciquense. Então, nós estamos aqui com um grande problema, Temos um orçamento apertado no que diz respeito ao investimento e um acréscimo fantástico no gasto, na despesa com pessoal. Se nós já estamos tendo dificuldade esse ano de fechar as contas, porque como a gente viu na própria matéria, o Tribunal de Contas já emitiu 7 sinais de alerta para a Prefeitura, para ajustar as contas. Imagina o que nós vamos fazer ano que vem, onde o investimento caiu e a despesa com o pessoal subiu 80 milhões. E aí a gente tem as contradições da política pública, daquilo que é essencial, vereador Amarildo, nosso presidente em exercício. Pegando as secretarias, a gente começa a se surpreender. Por exemplo, o que justifica a Assessoria Especial de Comunicação tem um orçamento de aproximadamente 6 milhões, e a Secretaria de Agricultura, que está tendo o nosso secretário tão eficiente, o Sesquim, tem um orçamento previsto na agricultura de 3 milhões e 700. Quando você pega a cultura, também 3 milhões e 700. Quando você pega o esporte e lazer, aproximadamente também 6 milhões. Você pega a defesa social, também aproximadamente 6 milhões. Aonde está o interesse público nestas questões? Não tem resposta. Infelizmente, vereador Itamar, não tem resposta. É um governo que ainda não deu indicativo do que é essencial
na condução da máquina pública. Esse é o desafio. E aí, vereador Sérgio Camilo, só quero dizer aqui também que nós já estamos encaminhando para o Tribunal de Contas a nossa denúncia em relação à revisão que, no nosso entendimento jurídico, foi feita de forma inadequada nos subsídios do prefeito, do vice e dos secretários municipais. E é interessante que alguns secretários, eles mantiveram a linha do seu subsídio, e outros secretários parecem um efeito sanfona. Um mês ganha 7, no outro mês ganha 8, no outro mês ganha 9, no outro mês vai para 11, e assim não tem parâmetro. Baseado em que esse subsídio teve algum tipo de alteração? E o estudo que nós fizemos, vereador presidente em exercício Amarildo Araújo, a previsão é possível, está na Constituição, tanto na legislação estadual como também na municipal, a possibilidade da revisão anual do subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários. Mas é impossível realizar essa revisão sem um projeto de lei específico que trate a questão do subsídio desses agentes políticos. Então, assim, é loucura o que nós estamos vendo. É um governo que me parece que caminha à reveria da lei. É um governo que me parece que não considera os preceitos legais da boa legislação e da boa administração pública. Lamentavelmente, nós gostaríamos aqui nesta noite, já se aproximando do término do segundo ano de mandato, termos um cenário melhor para nos motivar para o ano que vem. Mas, infelizmente, o cenário vai ser muito difícil, vamos ter pouca capacidade de investimento, e a população que está achando já esse ano que a coisa não está boa, vai sentir as dores do parto de uma gestão incapaz de fazer valer o interesse da grande população da nossa cidade de Cariacica. Cedo a parte para o vereador Seu Pedro. Obrigado, vereador. Vereador combativo nessa Câmara, sempre os discursos afiados, sempre com muita informação boa, mas eu acho, vereador, que nós temos que ir mais além. Eu acho que nós temos que sentar com os vereadores que querem e abrir até uma CPI. Filho, nós não podemos mandar para o Tribunal de Contas uma coisa se nós não começar daqui da Câmara. Então, eu sei que você conhece mais do que eu, para abrir alguma sugestão com o prefeito, tem que começar da Câmara fazendo alguma coisa, uma CPI, essa coisa que vai apurar. Você encaminhar para lá, sem a Câmara, eu acho que não é bom, mas não vai dar aquele repasse que tem que dar. Se tiver uma CPI, ele vai pensar 10 vezes do que pode fazer. Alerta também, você é mais sabido do que eu sou um bobinho, mas eu acho que nós podíamos ver aí com os vereadores, quem quisesse assinar, abrir uma CPI para nós ver até onde vai chegar. Aí sim, aí nós estamos corretos. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Seu Pedro. Acredito que o caminho da possibilidade de uma CPI só seria possível se a gente tivesse uma base aqui que pudesse garantir as assinaturas, que o que a gente tem visto nos 2 primeiros anos, que isso não ocorre no mundo real das coisas. E aí também previsível na legislação que nós, enquanto agentes políticos, temos a autonomia também de encaminhar para os órgãos responsáveis as nossas denúncias. Gostaria que aqui, já na segunda semana desse debate, a gente pudesse, junto com a Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, que são as principais comissões da casa, que a gente possa fazer esse debate que Vossa Excelência solicitou aqui. Seja a parte, vereador. Cedo a parte para a vereadora Ilma. Aproveitar o discurso de Vossa Excelência para convocar a Comissão de Justiça, para que a gente possa dar parecer em alguns projetos amanhã. Nós temos muitos projetos ainda para encerrar o ano, inclusive o parecer que nós temos que dar em projetos importantes
e na oportunidade a gente já está discutindo o orçamento. Então eu convoco a Comissão de Justiça e convido os demais vereadores que estão presentes para amanhã às 14 horas. Como? Ela não pode convocar a educação, não. A presidente está aí? Presidente. Não, eu sou da Justiça e relatora da Comissão de Saúde. A gente faz sempre assim. Muito bem, vamos continuar então o nosso debate. A vereadora fez a convocação da comissão. Então, assim, diante do quadro que se apresenta também na casa, da base aliada, falando, estou com saudade do Robinho Pimentão hoje, né? Infelizmente, saiu um pouco mais cedo da sessão, né, líder do governo. Tá ficando de praxe, né, o líder de governo não escutar aqui os debates e participar deles na segunda-feira. Mas aqui deixo novamente a minha angústia enquanto vereador, que cumpre seu papel legislador e fiscalizador, papel constitucional, que nós não somos líderes comunitários, mas sim legisladores e fiscalizadores do bem público e das finanças públicas, e somos defensores do direito do conjunto da população. Então, quero aqui encerrar meu debate, meu pronunciamento nesta noite, também já dando esse indicativo dos encaminhamentos que assim tomarei. Obrigado, presidente.